todos. Vamos dar início ao primeiro bloco dos conteúdos de auditoria. Então, serão 4 blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos discutir um pouquinho o que é auditoria. Algumas coisas a gente já até viu já no início do semestre, vou até acabar repetindo. E vamos discutir um pouquinho algumas normas, um pouco como é que é essa questão de estruturação de normas na área de auditoria. E depois discutir um pouquinho a carreira de auditoria. Como eu falei, no início do semestre, né, quando eu discutir, a auditoria é um exame analítico de determinada operação com o objetivo de atestar sua validade. É qualquer coisa que eu quero atestar uma validade. Eu quero garantir, vamos lembrar aquela história que a gente falou dos sorteios, né? Que tem um sorteio lá para a empresa X e alguém joga as mocinhas jogam uma carta, alguém pega, e aí lá o auditor vai validar se os cupons estão lá dentro, se falou o nome certo da empresa. Sempre que eu quero auditar alguma coisa, eu quero validar alguma coisa. Por exemplo, com esse negócio da Covid, muitas empresas estão doando alimentos, dinheiro para o governo do estado para ajudar as pessoas. Mas isso pode, com corrupção, isso pode vazar para o lado, tá certo? Então, as auditorias estão fazendo trabalho pro bono. Pro bono na área de direito, principalmente se usa muito trabalho gratuito. Elas vão validar essa informação, ou seja, se aquilo que foi doado está sendo entregue. Então, recebemos doações de 300 mil caixas de arroz. Essas 300 mil caixas foram doadas, então eu estou validando que aquela doação foi entregue, tá certo? Isso é um exemplo de validação. Mas quando a gente fala em contabilidade, né, então a auditoria é frequentemente vista como exame das demonstrações financeiras de uma empresa. Então, a auditoria também é um processo que pode ser aplicado em muitas funções distintas, principalmente para validar eficiência, eficácia de órgãos públicos. Cara, a gente tem muita área que a auditoria pode estar trabalhando. Bem, pensando em auditoria de demonstrações, se a gente pensar o que eu estou auditando uma demonstração, então a contabilidade faz as demonstrações contábeis e alguém precisa validar se aquela informação contábil está correta. Então, se a gente pensar que a auditoria de demonstrações contábeis é a técnica que consiste no exame dos documentos, livros, registros, pensão, obtenção de informações e confirmações independentes e internas, obedecendo a normas apropriadas de procedimentos, objetivando verificar se as demonstrações contábeis representam adequadamente a situação nelas demonstrados, de acordo com os princípios fundamentais e normas de contabilidade de maneira uniforme. Ou seja, eu quero garantir que aquela informação contábil está adequada e dentro das normas, tá certo? Não adianta só estar sendo feita correta se ela não está seguindo normas. Então, eu quero garantir que aquela informação contábil representa a posição patrimonial e financeira da empresa, mas representando o que a norma, o que as leis pedem. Então, a auditoria das demonstrações, né, dos demonstrativos contábeis, esse é o contexto mais amplo, é o processo de comprovação das afirmações a respeito de ações e eventos econômicos, ou seja, a organização apresenta o seu demonstrativo, né, sobre o que ela fez, quais os seus resultados, e alguém precisa validar. Então, a auditoria vai estar associada a um serviço de comprovação dessas informações para um processo inicial de coleta de evidências, ou seja, olha, qual foram os documentos, pegar informações com fornecedores, tá certo? Validar essas informações dentro do modelo da empresa de auditoria e aí, no final, apresentar uma conclusão sobre se ele concorda ou não com aquelas informações contábeis. Tá? Então, é um processo de captação, avaliação e análise final com a indicação da avaliação da empresa de auditoria. Então, dentro dessa lógica, o objetivo da auditoria é o exame das demonstrações para que eu possa expressar uma opinião sobre a propriedade das mesmas, ou seja, e assegurar que elas representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, ou seja, que aquelas informações que estão lá de receita, despesa, o valor do ativo, do passivo, representem o que realmente é a organização, tá certo? Lógico que eu preciso que isso seja seguindo as normas contábeis, né? Que seja uma análise uniforme durante todo o período, tá? Mas a técnica de auditoria vai trabalhar nesse sentido. Aqui é confirmando um pouquinho do que a gente já falou, mas eu quero focar na parte final aqui
no slide, em que ele fala que, dessa forma, o objetivo principal da auditoria pode ser descrito em linhas gerais como um processo pela qual o auditor se certifica da veracidade das demonstrações, aí que vem um ponto importante, ó, preparadas pela empresa auditada. Quem faz a contabilidade é a empresa, o auditor só simplesmente vai validar aquela informação. Há algumas dúvidas em relação a isso, mas quando a gente for discutir o relatório de auditoria no final, eu vou voltar nesse ponto aqui da questão da auditoria ser preparada pela organização. Bem, a gente sabe que o objetivo da auditoria é validar as informações, então qual que é o objeto da auditoria? O que ela vai olhar? Ela vai olhar todos os documentos, ou seja, todo o conjunto de todos os elementos do controle do patrimônio administrado, os quais compreendem registros contábeis, papéis, documentos, notas fiscais, fichas, arquivos, anotações, tudo que possa comprovar aquelas informações financeiras apresentadas. Tá certo? Então, eu quero legitimar o dos atos da administração, bem como sua sinceridade na defesa dos interesses patrimoniais. Então, o objeto da auditoria são todos os documentos que possam comprovar as informações prestadas nas demonstrações contábeis. Mas então, para que eu preciso fazer auditoria? Qual é a razão de se fazer auditoria? Tem algumas vantagens, né? Aqui tem uma lista aqui para as empresas, fiscaliza a eficiência e eficácia dos seus controles internos, que uma das coisas que a auditoria faz é entregar um relatório da qualidade dos controles internos, assegura maior correção e confiança nos registros contábeis, principalmente para quem vai usar essa informação, como mercados, investidores, opina sobre a adequação das demonstrações. A gente vai ver muita informação nas entrevistas que eu fiz falando que os auditores têm ajudado muito a contabilidade na compreensão, principalmente de mudanças de normas, então mostra muita importância deles. Consequentemente, pode ajudar a dificultar o desvio de bens, possibilita a apuração de omissão de registros de receitas, aponta falhas na organização administrativa, ou seja, para a organização melhora a sua contabilidade e melhora a informação que ela vai prestar aos usuários dessa informação. Que um dos usuários disso é o investidor. Então, para os investidores, contribui para a maior exatidão das demonstrações, bem como da sua credibilidade. Ou seja, uma coisa é você pegar um balanço não auditado, outra coisa é você pegar um balanço auditado. Talvez um auditor, um investidor, se tem recursos para investir só uma empresa, o mais provável é que ele invista, se elas tiverem as mesmas condições, que ele invista na que está auditada e que não está auditado. E para o fisco também é a mesma coisa. Uma das coisas que a gente vai ver que os auditores falaram bastante é que algumas coisas de auditoria, vou trocar com amostra, umas faixas de risco que eles aceitam. Para a área tributária não tem nada disso. Tem que ser muito completa a área de risco, de fiscal, porque ela tem muito risco. Né? Então, no caso, para os governos, se a empresa é auditada, é bom para as empresas. A gente falou um pouquinho isso nos conteúdos de perícia, mas auditoria e perícia têm alguns pontos em comuns e alguns pontos que divergem, né? E eu posso acrescentar, inclusive, a fiscalização nesse sentido também, quando o governo manda algum tipo de fiscalização. Então, a perícia são trabalhos voltados para o esclarecimento dos quesitos, lembra lá, formados pelo juiz ou pelas partes, para atender a um determinado processo judicial. Então, eu vou trabalhar, fazer uma análise só daqueles itens que estão pedidos. Como consequência, o perito nomeado pelo juiz emitirá um laudo com suas conclusões dos quesitos. Segundo a NBC TP01, a perícia é um conjunto de procedimentos técnicos que tem o objetivo de emissão de laudo. Apesar de não ser auditor, o perito, muitos dos testes que a gente vai ver em auditoria também são usados na perícia. Tá? Então, apesar de ser objetivos diferentes, o objetivo deles são diferentes, mas as técnicas de trabalho, em muitos casos, são as mesmas. Tá? A gente vai, quando entrar em técnicas, a gente pode discutir um pouquinho esses pontos. Tá? Um ponto que entra também aqui, que é o que eu falei de fiscalização, quando um fiscal de renda vai em uma empresa para verificação se os impostos foram pagos corretamente, o que ele faz também é a mesma coisa. Ele vai estar validando se os valores apurados pelas operações que a empresa fez foram corretos, tá certo? Só que aqui no caso não é para demonstração contábil. O que ele está validando é se os impostos apurados foram corretos e foram pagos corretamente. Mas as técnicas também, muitas vão ser as mesmas da auditoria e da perícia. Antes de seguir um pouco em frente, falar um pouquinho da profissão de auditoria, um pouco de como é que é o material de trabalho da auditoria, eu, como já falei para vocês,
eu entrevistei 3 auditores, na verdade são 3 sócios. E eu queria fazer um pouco a apresentação, vocês vão ver a apresentação deles, pedir para eles se apresentarem um pouquinho da história deles. O primeiro é a Suzana Barretti, que é da Ernst Young. Eu tenho o Marcelo Valentini, que é ex-aluno da FEA, que é o sócio da Grant Thornton aqui em Ribeirão Preto, e a Carla Cordeiro, que foram 17 anos, 16, 17 anos de Price aqui em Ribeirão, e hoje ela tem a empresa dela, a auditoria, que é uma empresa pequena. Tá? No mercado a gente tem as Big Four, que é a Ernst Young, a gente chama de Y hoje, eles chamam de Y hoje, a Price, que é a PwC, a Deloitte, a KPMG, e você tem outras grandes. A Grant Thornton é um jeito exemplo delas, a BDO, tem algumas lá. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dessas empresas. E você vai ter as pequenas, que aqui em Ribeirão temos várias delas. Inclusive, muitos dos que são donos dessas pequenas eram gerentes, ou ainda eram só, não tinham chegado a sócio de outras empresas de grande auditoria, eles acabam abrindo as suas empresas. Mas é legal para começar a entender um pouquinho da profissão contábil, de auditor, e entender um pouquinho a carreira desse pessoal. Bom dia, Cláudio. Sou José Navarrete, sou sócio de auditoria da Ernst Young, tenho 29 anos de auditoria, sendo como sócio 14 e 15 antes de ser sócio. Nesses anos participei de trabalhos de bastante empresas. Hoje atuo com bastante empresas de capital aberto, de diferentes segmentos, mas assim, as áreas onde efetivamente hoje eu atuo, tenho mais concentração, sou considerado um especialista, é a área de agronegócios e também tenho bastante envolvimentos em concessões públicas, né? Fundamentalmente, minha carteira é formada por isso. Mas, da minha carreira, hoje, por exemplo, eu tenho de concessões a CPFL Renováveis, que estamos começando esse ano, a EGEA Saneamento é uma empresa pública também de concessão, e passei também por outros segmentos, como TOTUS, empresa de software, Pão de Açúcar, dentre outras. Sou membro do grupo de agrobusiness do IPACOM e também sou o presidente do conselho consultivo da Ernst Young, que é uma espécie de conselho fiscal da própria empresa nossa, né? Acho que isso são os pontos aí para me apresentar. Bom, Cláudio, obrigado até pelo convite. Sou contador formado pela FEA, sou da 8ª turma, tenho mais de 17 anos de auditoria, comecei minha carreira de auditor na Trevisan Auditores, trabalhei por muito tempo na KPMG e hoje eu sou sócio responsável do escritório de Ribeirão Preto pela Grant Thornton. A Grant Thornton é considerada uma das grandes empresas de auditoria do mundo. De acordo com o ranking, a gente já está entre a 5ª empresa de auditoria do mundo, e hoje no Brasil nós temos 14 escritórios, e eu sou, como eu disse, eu sou responsável pelo escritório de Ribeirão Preto. Mas tem sócio aqui? Desculpa? Tem sócio aqui em Ribeirão? Não, eu sou sócio responsável do escritório de Ribeirão Preto. Ah, você já está como sócio já? Já. Hoje eu sou o sócio responsável do escritório de Ribeirão Preto. Oi, pessoal. Então, eu sou Carla Cordeiro. Eu trabalho com auditoria faz 22 anos. Comecei como trainee, comecei na PwC, estava no 3º ano de faculdade, e fiquei na PwC 16 anos, e desde 2013 eu sou sócia da Doagro Auditores. A Doagro é uma empresa pequena, a gente existe, vamos dizer assim, há praticamente 6 anos, né? 6 anos e meio. Então, nós somos uma empresa pequena. Nascemos para ser uma empresa de auditoria, mas depois acabamos migrando para trabalhos de consultoria e também de treinamentos.
Eu peguei um texto que está discutindo muito a questão da auditoria, né? Muita se pergunta, será que o auditor é responsável por achar fraude? A gente vai discutir um pouquinho isso com os auditores depois, mas esse texto fala basicamente o seguinte, ó, não há divergência a respeito da existência de sérios problemas da profissão contábil durante o final da década de 1990 ao final da década de 2000, com a Enroll WorldCom, entre outras fraudes, teve várias, né? Mas recentemente tem havido problemas representados pela não identificação de tempestividade de deficiências em instituições financeiras, ou pior, incapacidade de identificar esquemas como pirâmides. Então tem se discutido muito por que as coisas não têm surgido, né? E essas falhas têm exercido um efeito profundo sobre a profissão de auditoria, porque principalmente quando a gente fala aqui não tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, quando você fala em contabilidade, você não fala em fazer contabilidade, você fala principalmente em auditoria. Contador é auditor, né? Então, principalmente lá, isso é um ponto importante para a profissão, né? Que vai muito além simplesmente do caso que foi o fechamento da Arthur Andersen, que era antigamente a Big Five, que por acaso era a empresa de auditoria da Enroll e da WorldCom. E aí, o que será que está concorrendo para as falhas da profissão, né? Então esse estudo traz alguns desses pontos. Bem, um dos primeiros pontos que esse artigo coloca é que com a mudança dos princípios contábeis, das normas contábeis, para aquela lógica de code law fechado para o common law, que é a questão da compreensão e adaptação, isso pode ser sido um dos problemas. Então, os princípios contábeis aceitos em geral passaram a ser vistos como um conjunto de regras que poderiam ser interpretadas com poucos limites, de acordo com o objetivo de divulgação dos administradores. Então, você tem uma régua disso, né? Mas alguns administradores colocaram que essa regra podia ir mais para um lado ou para o outro, conforme o interesse deles. E isso é muito impactado pelo fato que muitos administradores recebem suas remunerações por ações e não por salário, né? Por causa da dedutibilidade do imposto de renda americano. Então, se eu ganho por remuneração, então, a remuneração por resultados, eu vou ganhar com ações, então isso me interessa fazer essas modificações de resultados. Os auditores, essencialmente, eram contratados e dispensados pelos administradores, embora as empresas fossem obrigadas a ter membros no conselho de administração que fossem independentes do administrador, pelo menos no papel, né? Então, uma das coisas que se coloca é que as auditorias quando talvez fossem questionar, estavam sendo jogadas de escanteio. Aí, em função disso, as empresas de auditoria, pelo que diz esse artigo, começaram a agradar as empresas que elas auditavam para gerar o que elas estavam esperando. Então, os auditores passaram a ter forte motivação para agradar os administradores. A identificação de uma maneira de alcançar um objetivo divulgado pela administração. Por exemplo, ao retirar prejuízos do balanço, como foi no caso da Enroll, né? Uma das coisas que mudou depois do caso da Enroll e WorldCom é porque a Enroll, além de ter auditoria e ser auditada pela organização que auditava ela, essa mesma empresa, que era Arthur Andersen, também fazia consultoria. E o valor da consultoria sempre é maior que a auditoria. Então, eu faço o que a empresa quer lá para a auditoria e ganho os gordos contratos de consultoria. Outro ponto que se coloca é que a profissão não estava preparada para os critérios exigidos pela implantação da contabilidade baseada em princípios. Essa é uma questão que afetará todos os auditores do futuro, assim como a demanda por critérios baseados em princípios. Continuará a crescer em razão da dificuldade de elaboração de regras claras e inequívocas. Ou seja, como agora eu não estou mais naquela norma que diz, olha, tem que fazer isso, isso e isso, e há muita questão de interpretação e adaptações, os próprios contadores, em alguns países, no Brasil, esse é um exemplo disso, não estavam muito preparados. Tanto que, exemplo, hoje, muitas empresas fazem ainda as suas depreciações com as regras da Receita, que nem são obrigatórias mais, tá certo? Então, para ficar mais fácil, eu não vou criar um critério para saber qual foi a depreciação, calcular a vida útil. Eu uso aquela da Receita Federal lá de 5 anos para veículo mesmo, que é mais fácil. Então, assim, essa adaptação na profissão, tanto para os contadores quanto aos auditores, nesse processo de mudança das normas contábeis e seus princípios, também dificultou um pouco o trabalho da auditoria.
Em outro ponto que esse material que eu peguei fala é que muitos contadores acreditaram que era perfeitamente aceitável aplicar os princípios de modo que atingisse o objetivo do administrador. Em outras palavras, como lá se diz, a mentalidade estava errada. Se o FASB não proíbe, então deve ser permitido. Lembrando que as normas da forma como estão hoje, seja americana, brasileira, não importa o que, a norma internacional que seja, ela não dá diretrizes, faça isso ou faça aquilo. Ela não diz faça isso ou aquilo, ela dá diretrizes. Então, que alguns estavam falando, não tem mais coisa que proíbe, então talvez deve ser permitido, vocês falaram que não. Mas na verdade não é essa a lógica. Um outro ponto que se coloca é que a profissão da auditoria precisava ser mais rentável para reter sócios e gerentes, porque não estava se ganhando mais como antes, então o que eu faço? Eu reduzo os meus testes. Se vocês vão ver, nós vamos discutir teste e amostragem mais para frente, mas eu estava reduzindo meu nível de amostragem, de testes, para que o custo da auditoria fosse menor e aí, consequentemente, pudesse dar mais resultado às empresas. E um outro ponto, porque assim, apesar de eu ter a contabilidade sendo feita pela empresa, a auditoria está trabalhando, a gente vê que às vezes tem falha da auditoria, muitas das atividades, muitas das organizações são reguladas por algum órgão regulador. Né? Então, por exemplo, quando eu falei o caso de vocês lá do Banco Pan-Americano, que passou pelas auditorias que não pegaram a fraude, mas quem pegou a fraude foi o Banco Central, que é um órgão regulador. E o estudo fala é que muitos órgãos reguladores não tinham recursos muito limitados e uma carga de trabalho excessiva. Então, talvez eles também não conseguissem alcançar isso. Né? Então, você tem um conjunto de situações que pode ter levado a esses problemas de falhas da profissão de contabilidade e auditoria, consequentemente. A profissão contábil, de maneira geral, tem normas que são editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Inclusive, os CPCs que vocês estudam nas disciplinas, eles só viram oficiais depois que o Conselho Federal de Contabilidade transforma ele em uma norma, que não é o mesmo número do CPC que vocês aprendem, mas tem normas, tá certo? Então, a auditoria também tem as normas brasileiras de contabilidade para a auditoria. Normalmente, você tem normas que são relacionadas à pessoa do profissional, a gente já viu isso lá em perícia, né? Essas normas normalmente se chama NBCP alguma coisa, e as normas que são técnicas, que são as NBCs T. As normas profissionais de contabilidade, ela tem, primeiro, a base para tudo é o código de ética, que vocês devem estudar isso em disciplina de ética. E você tem as normas específicas para cada área. Você tem as normas para a contabilidade, as normas para a auditoria, as normas para a auditoria interna e as normas para a perícia. As de auditoria interna e perícia são mais simples. É um grupo de normas para a profissional e um grupo para a técnica. Já na área de auditoria e contabilidade tem várias áreas. Assim como as normas dos CPCs que vocês virem, a base inicial é o IFRS, também para as normas de auditoria, também segue as normas internacionais da ISA. E mais ou menos a mesma numeração também. Né? Então, a NBCTA 200, que é uma das normas que a gente tem, ela segue a norma ISA 200, tá certo? Então, tem mais ou menos uma lógica. Normalmente, essas normas são por grupamentos, né? Então, série 200, 300, 400, 500, e assim até chegar em 800, e aí são colocadas numerações entre elas, tá? Então, você tem a NBCTA 200, 210, 215, tá? A gente vai ver algumas delas quais são as principais que tem, mas a numeração segue a mesma lógica da norma internacional, com grupamentos por cada tema que está sendo discutido. As normas de auditoria, conforme a gente conhece elas hoje, antigamente eram diferentes, elas começaram a ser válidas a partir de 2010. Tá? Mas muitas normas, depois que entraram, já foram revisadas. Né? Então vai ser muito comum a gente ver algumas normas que já estão na R3, ou seja, na terceira revisão da norma. Então, mas um ponto importante se um dia você for estudar auditoria e pegar um livro anterior a 2010, nem pegue, porque vai ter com normas antigas. Eu vou discutir um pouquinho com vocês, de modo geral aqui, o que é cada grupo de norma. Tá? Nós não vamos discutir todos, tá certo?
Mas vamos tentar explicar rapidamente o que seriam os mais importantes. Essa primeira seção, que é o grupo 200, são princípios gerais e responsabilidades, né? Então tem uma norma específica, a NBCTA 210, para concordância com os termos do trabalho da auditoria, ou seja, quando eu tenho um contrato de auditoria, a empresa auditada precisa assinar o contrato. Então tem alguns pontos que são importantes serem colocados lá. Existe uma norma específica sobre controle de qualidade, porque o trabalho da auditoria passa pela mão de muita gente, por vários níveis. Tem normas que ajudam a diretrizes, lembrando que é muito diretrizes as normas, sobre controle de qualidade. Sobre guarda de documentação, a gente vai discutir um pouquinho sobre documentação também, algumas aulas para frente. Tem uma norma aqui que é a 240, que eu adoro dizer que os auditores guardam lá embaixo do braço, que é a norma sobre a responsabilidade do auditor em relação às fraudes, no contexto da auditoria de demonstrações, ou seja, é uma norma que diz que não é responsabilidade do auditor procurar fraudes. Tá certo? Lógico que a gente sabe que um bom trabalho de auditoria acaba localizando problemas, tá certo? Então são normas que falam, entrar muitos aspectos éticos, tá certo? E de responsabilidade do auditor. As séries 300 e 400 trabalham muito com a questão de planejamento, risco e resposta ao risco. Talvez as mais importantes que a gente vai trabalhar aqui na disciplina é a NBCTA 300, que é sobre planejamento, ou seja, assim como na perícia eu tinha um planejamento, na auditoria eu também tenho uma norma que ajuda a dar direcionadores sobre planejamento. Um dos pontos críticos da auditoria é a questão de riscos, avaliar riscos da entidade que eu vou auditar, ou seja, como é que eu vou trabalhar isso? Que direcionadores que eu tenho? Porque esses riscos podem ser aqueles que vão gerar problemas futuros, tá certo? Ou que podem gerar problemas das demonstrações contábeis, tá certo? E aí entra um ponto que é a 320, que trata da materialidade, ou seja, é uma margem de quanto eu aceito de erros. A gente vai discutir um pouquinho isso mais para frente, tá? E os auditores mostraram bons exemplos de materialidade para a gente também. E a 330, que fala principalmente da resposta ao risco. Então, tudo bem, tem um risco que eu sei que pode ter tal situação. Eu aceito até tal materialidade, depois disso eu não aceito. Bem, o que eu vou fazer para reduzir o meu risco nesse processo, tá certo? Bem, a série 400 aqui, as duas que tem aqui de exemplo, são considerações da auditoria para entidades que utilizam organizações prestadoras de serviço e avaliação de distorções identificadas durante a auditoria. Mas talvez as mais importantes para a gente são a 300, 315, 320 e 330. Muitas dessas normas que tem, a gente nem vai ver todas elas, elas vão... para estudar bastante elas, tem que trabalhar com auditoria ou fazer cursos específicos na área de auditoria. A série 500 é muito relacionada aos testes de auditoria, ou seja, o que eu vou como é que é trabalhar a questão da auditoria, né? Então, evidências, a circularização, que vocês vão ver o que é confirmação externa, como é que eu trabalho a amostragem, a questão de partes relacionadas, ou seja, eu tenho empresas que são subsidiárias, como é que eu trabalho isso, eventos subsequentes que podem acontecer após ao trabalho da auditoria, né? Continuidade operacional, que é o tal do princípio da continuidade das organizações que a contabilidade trata, né? Então, são como as normas que vão orientar o auditor no seu trabalho. Eu faço um planejamento e as evidências vão ser demonstradas para determinar meu trabalho. E aí essa norma dá bastante exemplificações nesse sentido. A série 600 trata da utilização de trabalho de outros. Lembra quando a gente discutiu a perícia, que eu falei lá, olha, se eu fizer se eu usar um especialista lá, um arquiteto, um engenheiro para calcular alguma coisa, mas eu sou o perito responsável, eu assumo a responsabilidade. Na auditoria é na mesma linha, tá? Eu posso utilizar outros especialistas? Posso. A gente vai até discutir isso um pouquinho com os auditores, vão trazer isso, tá? Mas o ponto importante é que eu assumo responsabilidade. O mesmo vale se eu utilizar dados da auditoria interna. Então, eu confiei nos dados da auditoria interna sobre alguma evidência, que é da auditoria interna da própria empresa que eu estou auditando. Se eu assumir ela e aquela informação for falsa, eu assumo a responsabilidade. Então, tem normas específicas sobre esse ponto.
A série 700, e a gente vai focar principalmente na 700, 701 e 705, trata sobre o trabalho final, o relatório final da auditoria, que vocês vão ouvir eu falando, alguns auditores falando, ainda vão parecer, que antigamente chamava parecer de auditoria. Hoje se chama relatório de auditoria, mas gente que trabalha há muito tempo tem dificuldade de falar, acaba falando parecer de auditoria, tá? Mas, na verdade, a norma 700 trata um pouquinho de um relatório sem problemas, a 701 trata de um assunto novo que entrou recentemente, que são os principais assuntos de auditoria, que tem discussões específicas sobre isso, e a 705, que trata de modificações quando há problemas. Então, encontrei problemas. Que tipo de problemas podem ser? Como é que eu opino sobre isso? Tá certo? Então, a série 700 trabalha mais nesse ponto, mas tem parágrafos e ênfase, tem alguns outros pontos. Mas o nosso ponto principal é a 700, 701 e 705, que são aquelas que caem mais em provas, em concursos, exames do CRC, que é o que mais importa para você isso hoje. Quando vocês aprendem os CPCs, as normas dos pronunciamentos contábeis, você tem coisas que são aplicáveis ou não a pequenas e médias empresas. No caso específico da contabilidade, tem até um CPC específico para PME. Não sei se já viram ele, mas é o CPC PME, que já está inclusive na primeira, já teve uma revisão já esse CPC. Mas no caso da auditoria, não tem normas específicas para pequenas e médias empresas. Elas são os mesmos, né? Aí eu achei uma matéria aqui que trata algumas perguntas que podem ser feitas da adaptação dos CPCs de auditoria, dos CPCs não, dos NBCs-T de trabalho do auditor, que podem ser aplicadas de maneira geral. Então, questão 1, o auditor executar seu trabalho de auditoria em uma entidade pequena e médio porte, deve considerar as diferentes características dela em relação a entidades de maior porte? As normas de auditoria enfocam o assunto que o auditor precisa tratar e não detalham procedimentos. Isso é um ponto importante que você já viu em CPC. Específico, como eu devo fazer em cada tipo de organização. São só orientações, guias. Por outro lado, eles deixam claro que os procedimentos dependem da avaliação de risco. Portanto, em uma empresa maior e mais complexa, o auditor pode usar mais testes, uma abordagem mais combinada, com mais testes de controle, que talvez não sejam adaptáveis a uma empresa de pequeno porte. Tá? Segunda questão. Como o esforço do trabalho se diferencia em uma empresa de pequeno e médio porte? As transações são normalmente mais simples, assim como o seu controle interno, portanto, procedimentos mais diretos e o ambiente de controle mais facilmente documentado, ou seja, o trabalho é mais simplificado, mas a norma é a mesma. Essa matéria também que eu achei, tem mais outra questão. O auditor precisa cumprir todas as normas? Eu preciso cumprir todas? Sim, desde que seja relevante para a empresa que ele está auditando, tá certo? Mesmo todas as normas, mesmo para grandes empresas, não são aplicadas todas, tá certo? Então, nas pequenas empresas, aquela que for relevante ao trabalho tem que ser aplicada. Então, nesse sentido, nem todas as NBCs TA são aplicáveis ou relevantes. Por exemplo, se uma entidade não tem função de auditoria interna, ou o auditor não utiliza de dados especialistas, as normas 610 e 620 não precisam ser aplicáveis, tá certo? E a última questão que ele coloca o auditor precisa cumprir todos os quesitos de todas as NBCs-TAs? Resposta. Mesmo quando o NBC-TA é aplicável, nem todos os seus requisitos são necessariamente relevantes. Nesse sentido, se um requisito é condicionado a uma circunstância e ainda não existe, ela não é relevante. Por exemplo, procedimentos com transações com partes relacionadas, que a gente já falou que é com empresas coligadas, tá certo? Se eu não tenho coligada, para que eu preciso usar essa norma? Tá certo? Então não precisa usar essa norma. Para explicar um pouquinho essa aplicação das normas de auditoria em pequenos negócios, eu pedi para a Carla, que é a sócia auditoria da empresa regional aqui de Ribeirão, que é ex-aluna, inclusive, aqui da FEA, eu pedi para ela explicar um pouquinho para vocês essa lógica. A grande parte dos clientes que são clientes menores, né? Mas veja, normalmente, ainda que pequenos, né? Empresas que vão procurar uma auditoria independente, normalmente elas já são uma empresa que tem um porte não tão pequeno assim, porque quando a gente fala em pequena empresa, microempresa, a gente está pensando num restaurante, numa loja, né? E normalmente, ainda que seja pequena, não é o perfil de clientes de auditoria. Então, quando a gente fala em clientes pequenos, né, a gente está falando em clientes com faturamento aí de até 100 milhões, né, porque a gente chama de grande porte acima de 300 milhões. Então, nessas empresas que são
menores, né, mas não tão pequenas assim, normalmente já estruturadas para conseguir, para passar por um processo de auditoria, normalmente elas trabalham com a norma de contabilidade que é aplicada a pequenas e médias empresas, né. Em termos práticos, não tem tanta diferença assim, porque as operações, normalmente, dessas entidades menores também são operações menos complexas, né? Por exemplo, a gente não vê muito nessas empresas menores operações com derivativos, não tem muita estruturação societária. Então, alguns temas que são complexos de contabilidade, elas acabam não aplicando porque elas não têm mesmo esse tipo de operação, né? Mas no que seriam as operações normais, a gente também não percebe tanta diferença em essência, né? Das práticas normais para as práticas contábeis aplicadas a pequenas e médias empresas. Mas muda um pouco em termos de divulgação de informações, então isso acaba facilitando um pouco para essas entidades menores. Tá. Agora, falando em processo de auditoria para essas entidades menores, a auditoria em si, ela não muda muito, né? As normas são as mesmas, né? Então, a gente não tem muita diferença em termos de trabalho de auditoria. No volume, sim, mas no trabalho em si, não, porque as normas são as mesmas, né? Esse slide aqui é um fluxograma de como é que as normas vão, como é que o auditor vai trabalhando cada uma das normas, tá? Então, as bases principais, principalmente a série 200, são aquelas aplicáveis a todo o processo de auditoria. Então, aquelas bases de normas um pouco éticas que a gente discutiu um pouquinho lá na frente, atrás. Tá? Mas basicamente o fluxo principal vai entrar nas normas aqui da 300, 315, que é o meu planejamento e avaliação de risco, e qual é o meu grau de materialidade que eu vou ter que trabalhar. Nisso aqui eu acabo aplicando a 240 de fraudes, né, algumas normas estimativas para fazer meu planejamento. Nisso eu avalio quais são as respostas ao meu risco, lembra? Então o fluxo segue na resposta ao risco, e nesse planejamento, junto às respostas aos riscos, vai a série 500, que são quais são os procedimentos de auditoria que eu vou utilizar. Tá certo? Na norma 400 eu volto na avaliação das distorções que eu encontro, avalio essas distorções, e aí, consequentemente, eu vou definir a minha opinião, que é a série 700. Se ela não tiver problema, o processo segue em frente. Se não, eu vou aplicar as outras normas, como a 705, 706, que é para quando eu encontro problemas. Tá certo? Então eu vou acabar encontrando o resultado. Então, o fluxo, as normas seguem um fluxo, e conforme a gente for discutindo a disciplina, vocês vão entender essa lógica de como caminha esse processo. Bem, todos esses problemas que a gente está vendo aqui, o que eu fiz? Eu pedi aos nossos auditores que vão ser entrevistados que apresentassem um pouquinho como que é a perspectiva da profissão contábil. E aí, para que eles possam mostrar o que ela é, porque eu vou mostrar para frente agora para vocês alguns dados sobre a carreira, uma pesquisa que eu fiz sobre carreira na auditoria, e aí eu quero que eles coloquem um pouco da perspectiva deles de como é a carreira da auditoria. E cada um com histórias bem diferentes, isso é bem legal, para que eles possam colocar qual é a visão deles sobre a carreira da auditoria, que eu já falei para vocês, é uma carreira bem interessante de ser trabalhada, apesar dos problemas que ela tem, que eu vou mostrar daqui para frente para vocês. O Cláudio, realmente é isso, é uma opção, né? Assim, é um ótimo lugar, uma empresa de auditoria, para você começar a carreira, justamente porque você transita por diferentes clientes, diferentes ambientes, diferentes opiniões sobre uma mesma coisa. Para fazer auditoria, você tem que caminhar por muitos passos dos controles internos da empresa. Então, assim, o início de carreira numa área dessa é muito enriquecedor para o profissional, né? Agora, como você disse, eu me lembro de ter lido uma das... Eu não me lembro agora se foi tese, eu não sei como chamar aí, academicamente falando, que você está dizendo... mas eu li uma matéria sua que você me mandou uma vez e dizia exatamente isso, né? Você trabalha-se muito
trabalha-se muito, que aprende um ano, leve 3, em outros, talvez por outros caminhos, mas, assim, a transpiração é enorme, é grande mesmo, o nível de pressão é forte. Então, assim, é uma opção. Eu realmente acredito assim, que muitas pessoas não dariam certo, muitas outras dariam, mas como início de carreira, para aqueles que gostam dessa dinâmica, vale muito a pena como aprendizado. Mas olha, auditoria, você vai aprender sim, né? Mas assim, o que mais que me motiva até hoje, né, são desafios. Então, a auditoria sempre você vai ter um desafio, você sempre vai ter uma cenourinha, né? Não só pela carreira, mas porque você vai aprender coisas novas todos os dias, né? Cada empresa, ela é singular. E cada empresa tem suas operações, suas dificuldades, relacionamentos com pessoas. Tem empresas que o cliente é super legal, né, te atende super bem, te valoriza. Outras, eles te tratam mal. Então, assim, você acaba tendo uma necessidade de se adaptar em muitas situações, fazer muita pesquisa, aprender muita coisa. Isso é desafiador. Então, para quem gosta quem não gosta da mesmice, né, quem se sente bem nesse ambiente que tem que correr atrás e muitas vezes virar à noite ali pesquisando um assunto, tentando saber como resolver, é muito legal. Então, esse é o meu recado, é para quem gosta de desafios e gosta desse ritmo, né, de estar aprendendo ali a todo tempo, ter essa necessidade, porque às vezes aprender é bom, mas a pessoa não tem essa necessidade, né? Eu, por exemplo, se eu ficar num cliente e não acontece muita coisa, eu já não me sinto tão motivada para o trabalho. Então, eu gosto mesmo quando tem um problema para resolver. Então, esse eu acho que é o perfil que eu percebo nas pessoas que acabam seguindo, tem uma carreira mais longa, né, na auditoria. O Cláudio, antes de processar, a Rosana ainda dá aula para os meninos? Dá ainda. Dá? Então, assim, até é isso que eu falo assim, ó, eu tomei pau era TGS na época ainda, tá? Tem 2 matérias hoje. TGS e análise de sistema, né? Isso. Aí, eu não sei se tem esses nomes ainda. E na época, assim, eu era moleque ainda, entrei primeiro ano da faculdade, você não entende a importância serve aquilo, né? Aí depois que você começa a utilizar, aí você vê assim, porque a contabilidade, para chegar para definir o que é o porquê auditor, a contabilidade ela não é só um número, ela forma tem todo um processo de formação de um número, ela tem todo um ciclo. E essa questão do mapeamento de processos é onde você vai entendendo, é igual eu dei esse exemplo da formação da informação, porque não adianta você testar uma nota fiscal se a formação que está vindo desde o começo está errada. Então, a sua nota fiscal pode estar certa, mas os valores que estão lá dentro estão errados. Então, essa questão do processo, do conhecimento como um todo, é interessante na questão. É o conhecimento que você tem você vai criando na profissão. Por que auditoria? Como você te falou, essa questão, essa loucura, essa vida que você corre para todo lado, tudo. Só, Cláudio, o gostoso da auditoria, na minha opinião, cada dia você conversa com uma pessoa diferente, com conhecimento diferente, de uma área diferente. Se eu não fosse auditor, por exemplo, eu não saberia como que faz um pneu, eu não veria, assim, eu não vi o processo de fazer um pneu, o processo de fazer uma máquina, o processo de fazer açúcar, processo de motor, processo de montagem de um carro, isso ao vivo. Então, eu não saberia como funciona um sistema de coleta de dinheiro numa praça de pedágio, como funciona um sistema de um sem parar. Então, você conhece a operação de uma companhia, cada dia você está conhecendo uma coisa diferente. Aí é questão de conhecimento que você vai tendo, que isso, livro nenhum te traz, isso é o dia a dia. E aí, hoje você está de sócio. Você já recebeu, antes de virar sócio, muitos convites de empresas que auditou, ou pelo LinkedIn, vem para cá? De empresas mesmo, por causa do conhecimento. E por que isso? Como a gente já comentou, o auditor, ele aprende a ter, como cada dia você está num lugar diferente, a resiliência que o auditor tem, porque
igual a gente comentou, eu estou falando um trabalho de uma concessionária de rodovia, na mesma semana eu estou conversando com o pessoal da Unimed, um pessoal de um frigorífico e um pessoal de uma consultoria financeira. Então, são vários segmentos que você faz, e de uma hora para outra você tem que a sua cabeça treinada a virar uma chave, que às vezes eu estou conversando com você aqui, a gente está falando de um todo como contabilidade. Aí eu tenho que pensar, já eu tenho um outro call que eu vou falar com o pessoal de uma agrícola. Então, assim, a mudança da chave é muito rápida. A forma o jogo de cintura que a auditoria te proporciona é muito grande. E o Então, mercado adora isso. E é o que o mercado adora, porque você consegue se adaptar a situações mais fácil daquela pessoa que está ali numa carreira. Muito provavelmente não, 99% das vezes, a pessoa do cliente tem uma parte técnica muito melhor que a sua, porque o auditor ele não entra a fundo na norma. Ele sabe o macro da norma, ele estuda para determinados pontos, mas a fundo de fazer a contabilidade, de entender como funciona a contabilidade, os clientes sabem muito mais que a gente. Mas pelo fato dele de conhecer muito a fundo, ele para mudar de uma hora para outra, ele não vai conseguir mudar. E é onde o mercado gosta muito do auditor, é isso. Essa facilidade de se adaptar a qualquer tipo de situação. Agora que vocês já viram a posição dos sócios de auditoria que eu entrevistei sobre carreira, eu quero mostrar um pouquinho o trabalho que eu apresentei em 2018 sobre questão de turnover em auditoria. Por que tanta gente, por que todo ano se contrata muita gente, por que todo ano entra e sai tanta gente nas empresas de auditoria? Vamos lá entender um pouquinho isso. O mercado de auditoria ele é composto principalmente pelas grandes empresas, né, Ernst Young, PwC, KPMG, Deloitte, que são as de Big Four, que antes daquelas crises da Enron, WorldCom, na verdade eram Big Five, que a gente tinha Arthur Andersen. Mas o mercado também é composto de empresas que em alguns países são até como Big Four, como a Grant Thornton, a BDO, dependendo do país elas estão entre as 4 maiores, que são empresas, vamos dizer, de médio para grande porte. Né? Médio não, elas são grande porte, elas são só gigantescas. Baker Tilly, Grant Thornton, BDO, Moore, Mazar, RCM, Crowe, Howard, todas essas têm escritórios no Brasil também. Tá? Mas o mercado também tem muitas empresas menores, muitas delas que são criadas por ex-gestores, gerentes de grandes empresas de auditoria que acabam saindo, que é o exemplo de quem é a Carla, né? Que é a sócia da do Agro que vocês foram apresentados. Ela era da PwC, da Price e resolveu sair. Então, por exemplo, aqui na região a gente tem a BLB, tem a Valorap, você tem empresas especializadas como a Kinac, que é especializada é uma cooperativa de auditores que trabalha principalmente com auditoria de cooperativas de crédito. Né? Então o mercado é bem amplo, né, de empresas de auditoria. Para vocês terem uma ideia do que é o tamanho das Big Four, eu tenho dados aqui de 2017. O faturamento global no mundo foi de 133 bilhões de dólares de todo serviço. Lembra que elas não fazem só auditoria, elas fazem muita consultoria também. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre esse conceito, inclusive, nos conteúdos de auditoria. E dos seus funcionários, com quase 1 milhão de funcionários e 44% auditoria, ou seja, a maior parte do pessoal trabalha com auditoria. O problema é que elas contrataram em 2017, só entre as 3 principais, não tem dados de todos, não tem dados da KPMG nessa pesquisa, tem esses dados, mas eles rodaram 25% do staff. Então você tem um turnover muito alto. Né? Em 2014 tem uma pesquisa aí com 197 mil colaboradores que saíram das organizações e 165 mil saíram de forma voluntária, não foram mandados embora, as pessoas quiseram sair. Ou seja, esse turnover de 2014 foi de 27%.
desses 27%, a grande maioria pediu as contas, não quis mais trabalhar com auditoria. É um mercado que tem problemas nesse sentido. No Brasil não há dados daquelas posições de número de auditores, né, igual aqueles dados que eu mostrei no slide anterior, mas dados do IBRACON, que é um dos estatutos que trabalham com auditoria, mostra que a gente tem um auditor para cada 24 mil habitantes, o que é uma taxa muito baixa, quer dizer, muito alta, né, o número de habitantes para cada auditor, comparada com a Argentina, por exemplo, que é 13 mil, ou para a Europa, né? A gente não tem tantos auditores assim, a cultura da auditoria não é tão forte no Brasil como é em outros países. Mas ela sabe, a pesquisa demonstra, ressalta, porém, né, que nem todo. Pode ser que haja mais auditores, mas como muita gente com pica-pau. Pica-pau é o profissional que começa a trabalhar, né? Ele normalmente chama de pica-pau. Esse apelido, né? Eles não entram muito para a estatística, porque ele só começa a ser considerado como um auditor quando ele faz a prova específica para auditoria no Conselho Federal de Contabilidade. Vamos entender primeiro o que é um turnover, né? Então, turnover, ou rotatividade pessoal, é definido como a medida de taxa de troca de um dado à população de profissionais, saída dos antigos e entrada de novos por substituição, ou seja, quanto está entrando e saindo de pessoas, qual a taxa de pessoas que saem da organização. Aí, como eu falei do dado anterior, né, alguns dos slides anteriores, a gente tem o turnover voluntário, que é aquele que a pessoa toma por decisão sair, certo? Ela que quer sair, e o involuntário, que é aquele, na verdade, quando é o empregador que demite a pessoa, certo? A gente podia se perguntar, mas qual é o problema de turnover, sair pessoas? Todo ano vai ter estudante de contabilidade, administração e economia para começar a trabalhar com auditoria, né? Qual é o problema? O problema do turnover, e as empresas de auditoria têm começado a perceber bastante isso, é que elas preparam essas pessoas, né? Gastam dinheiro com treinamento, elas ganham uma competência, né? Tem cursos de treinamento, né? Então, se você tem um alto turnover, além de ser oneroso que você tem que contratar de novo, treinar de novo, né? Tem termos, oneroso, não seria apenas oneroso em termos de custos administrativos, de treinamentos, recrutamento, mas também em termos de capital humano, perda de conhecimento e experiência que esses profissionais têm, né? Talvez o grande problema que poderia ter é um efeito negativo no sentido da qualidade da auditoria que vai ser apresentada, relatórios, né, de auditoria, que possa prejudicar a qualidade desse relatório. Então, a grande preocupação é essa. Eu perco conhecimento e posso, consequentemente, perder qualidade dos meus trabalhos. Quando a gente desenvolveu o projeto, essa pesquisa, a gente deu uma olhada antes o que já tinha sido pesquisado, né? E algumas informações interessantes que a gente encontrou o tempo médio de duração de auditores é maior entre os nascidos na geração de baby boomers e da geração X do que os da geração Y. Então, turnover, cada dia a geração Y que quer aprender tudo novo, que não gosta de fixar, então o turnover tem aumentado nessas gerações. A maior intenção de turnover é entre as mulheres. A gente tem alguns outros dados de uma outra pesquisa que eu não vou mostrar aqui para vocês que mostram isso. Aqui até mostra alguns dados, mas aqui também já mostrou, mas tem alguns outros dados mostrando que ele é realmente entre as mulheres. E as pesquisas mostram os pontos positivos da profissão, que são as pessoas, trabalhar com muitas pessoas, o estímulo intelectual, os desafios, responsabilidade, né? Essa questão um pouquinho, os auditores que eu entrevistei mostraram um pouquinho isso. Os pontos negativos são normas reguladoras, o estresse e as longas horas de viagem e trabalho, longas horas de trabalho e de viagem, principalmente as horas de trabalho, principalmente em épocas de fechamento, né? Então, no caso aqui no Brasil, é principalmente entre dezembro e fevereiro, né? Trabalha-se muito nesses períodos. Uma das preocupações que as pesquisas mostram também é em relação à qualidade de vida. Como é muito estressante, viaja demais, distância da família, então há muita preocupação
de sobrecarga de trabalho, né? Então tem uma pesquisa aqui do Kavis e Krishnan, que sugere que, embora o equilíbrio entre a vida profissional e familiar não seja um determinante importante da satisfação dos funcionários, melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida profissional dos auditores pode melhorar a qualidade da auditoria. Então, de novo, a questão da qualidade da auditoria, né? Então, talvez a não qualidade de vida no trabalho impacta na qualidade do trabalho da auditoria. Bem, a pesquisa a gente fez com 329 auditores que foram capturados pelo LinkedIn. Eu sempre falo para vocês a importância do LinkedIn como ferramenta, né? E foi por aqui que eu consegui. A gente, como estava fazendo no estudo também algumas coisas de mulheres também, que é um outro trabalho, eu fiz uma busca bem grande de mulheres, então por isso que tem uma porcentagem maior assim de mulheres. E o que a gente viu que a principais pontos de quem são esses profissionais são entre 21 e 30 anos, 74% que responderam, início de carreira, né? E a maior parte em São Paulo, que é onde estão as grandes auditorias. Para vocês terem uma ideia do que a gente pesquisou, quem é que a gente pesquisou, né? Você vendo que a maior parte tem de 1 a 10 anos de experiência, mas eu tenho gente com mais de 20 anos trabalhando. Né? Eu tenho gente que está desde lá de baixo até quem está lá em cima, que é o sócio. Então, 7% dos que responderam são sócios, tá certo? Mas está desde aquele que desde começou, que a gente chama de bica-pau, a pessoa que aprende, começa a trabalhar com auditoria, até aquele que está lá em cima. Isso é importante depois para a pesquisa, para a gente diferenciar a percepção, se há diferenças de avaliação de um para o outro, tá certo? E outro ponto importante, que foi importante da pesquisa, que eu já mostrei alguns slides atrás, é que a gente não trabalhou só com as grandes empresas de auditoria, a gente trabalhou com as outras grandes, que não são Big Four, e com empresas regionais pequenas também. Tá? É a nossa menor, mas a gente também trabalhou com isso, para ver se há diferenças de avaliação da questão do turnover, da qualidade de vida na auditoria entre esses profissionais de diversos tipos de empresas. O primeiro achado que a gente tem que é interessante é que quando a gente fala em turnover é sair da empresa, mas o que a gente percebeu é que quase 1/3 dos entrevistados já tinham saído de uma empresa de auditoria e ido para outra empresa de auditoria, né? Então, daqueles que eu entrevistei, a gente viu que quase 50% já tinham, que provavelmente não eram de Big Four, já tinham atuado em Big Four, 22 de outras e 28 que eram de pequenas. Então, o que a gente percebeu, o movimento é o seguinte: observa-se uma migração das empresas menores para maiores. Então, aquele pessoalzinho que está nas empresas pequenininhas de auditoria, que é 28,7, acabam viajando, trocando para empresas para Big Four. Os que estão na Big Four, que saíram de Big Four, aí eles fazem ao contrário, eles vão para as empresas médias e para as menores, principalmente para ser sócio. Né? Então a gente tem muitos casos de empresas que a gente conhece, aqui na região mesmo, de pessoas que... E a própria Carla é um exemplo disso, que mostrou lá na entrevista, que ela se apresentou. Ela era da Price, 17 anos de Price, e saiu para criar a própria empresa pequena dela, tá certo? Tem um texto aqui, um texto não, é uma colocação que um dos entrevistados colocou, a gente deu espaço para eles colocarem, ele disse que assim, é comum para auditores mais experientes passarem por mais de uma empresa de auditoria. Eu passei por 3 e há 2 semanas entrei na 4ª para ser sócio. Então esse turnover também existe. Bem, já que ele trocou de empresa, a gente quis saber por que ele trocou de empresa, tá certo? Então, a principal razão foi falta de oportunidade de crescimento da empresa anterior. Mas esse é principalmente para aqueles que vieram de empresas pequenas, que está aqui os 54,8%, indicaram que a principal razão é porque não tinha crescimento. Empresas de pequenas não tem muitas oportunidades, né? Para chegar sócio provavelmente não vai chegar. Então, para você poder crescer, você acha que é melhor você mudar para outra empresa, para onde você vai para uma grande, né? Alguns querem novos desafios, isso é mais ou menos comum também para todos, deu 31,5 na média. Não tinha equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso foi 26% que responderam. Mas principalmente aqueles que estão nas grandes. Foi 36,9% daqueles que estavam na grande. Então, 39,6%, quase 40%. Ou seja, a vida do auditor é uma vida meio maluquinha, tá certo? Você viaja muito, tá certo? Alguns disseram que não trabalham em empresa maior, então 25% é o quarto motivo mais indicado. Mas, de novo, presente gente que era pequena para ir para grande, tá certo? Problemas no ambiente de trabalho, principalmente nas grandes e nas outras, não as não big,
tá certo? O último, próximo ponto é não sentir reconhecimento, isso é comum a todos. E aqui são outros pontos menores, tá certo? Então, é um pouco em cima dessa linha, tá? Mas assim, ó, salário anterior não correspondia às necessidades. Então, os Big Four disseram que ganham poucos, então vão para as pequenas. Então, tem várias razões, tá? Para ir de um lado ou para outro. Uma outra pergunta que a gente fez para os auditores era qual era a percepção que eles tinham do nível de turnover na empresa deles, do pessoal, que o pessoal que saía, tá? Não importa qual a razão, tá? Mas qual era a percepção de turnover? Sendo que 1 é muito baixa e 10 era muito pequena, quer dizer, 1 era muito baixo e 10 era muito grande, né? A nota média foi 7,5, ou seja, uma percepção de que é grande. Entra um ponto importante que coloca aqui que os de Big Four, essa percepção é maior, é 7,7, a nota média. As outras grandes 7,3 e nas pequenas 6,9. Então, essa percepção é muito maior nas Big Four, visto os dados que a gente viu lá no início, lá, que turnover é de 25% ao ano em média. Tá? Essa percepção é muito maior entre mulheres do que homens, o turnover de mulheres é maior do que de homens, com certeza. Tá? E aí, quando a gente olhava do nível de hierarquia do mais alto para o mais baixo, quanto mais alto eu estou na hierarquia, menos eu percebo essa questão de turnover. Eles percebem que nota quase 7, tá certo? Mas a percepção, os que estão lá embaixo veem maior, e os que estão lá embaixo, os que estão no topo da carreira veem um pouco menor essa percepção de turnover, e os que estão lá embaixo da carreira têm uma percepção maior de turnover. Bem, sabendo dessa alta taxa de turnover, da percepção de turnover alto, a gente botou alguns fatores que poderiam indicar por que as pessoas sairiam das auditorias, tá certo? E aí a gente deu uma escala de 1 a 5, na verdade, escalas tradicionais de concordância e discordância, que a gente chama de escala Likert, né? Para eles indicarem no que eles concordavam. E aí a maior concordância foi na jornada de trabalho elevado, tá? Então 65,7, ou seja, 2/3 concordaram que isso era um fator importante, então é muito importante, concordar plenamente, e consequentemente a sua jornada de trabalho elevada acaba levando ao desejo de qualidade de vida melhor, que é outro segundo fator importante mais indicado pelos entrevistados. Bem, e aí, consequentemente, a remuneração não é compatível com o esforço. Então, eu trabalho muito, tenho baixa qualidade de vida e a minha remuneração não é suficiente para isso. Tá certo? Então, são as principais razões. Mas entra também propostas de trabalho surgidas em outras organizações. Então, aquilo que eu eu falei para vocês de eu ir de uma auditoria para outra. Então, a gente sabe que há muito disso. Eu já conversei com alguns auditores, ex-alunos da FEA, e eles falam isso, que há muito convite para ir de uma para outra. Depois vem dificuldade de conciliar fatores familiares, isso é muito comum para mulheres, principalmente, quando começa a ter filhos, essa viagem é complicado. Dificuldade de conciliar trabalho e estudo, principalmente alunos como da FEA, que tem que estudar e não pode faltar e precisam ir trabalhar, então eles acabam saindo. Excesso de viagens e saída para outras áreas da organização. Dentro da própria organização, tem gente que acaba saindo para outras áreas também, mas isso aqui é muito pouco percebido. O principal problema é a alta jornada, com baixa qualidade de vida e com remuneração não compatível. A gente deu uma olhada naquelas perguntas anteriores lá, se tinha diferença para homem e para mulher, dependendo da carreira, se é de empresa grande ou pequena. E um dos pontos que a gente viu aqui, deseja a qualidade de vida melhor, é maior entre as mulheres, entre os profissionais de grandes empresas, principalmente na região sul e sudeste. Em termos de hierarquia, quanto for hierarquia menor foi a concordância, ou seja, quanto maior a hierarquia, quem está no topo, o sócio, menos eles concordam com que as pessoas estariam saindo por causa do desejo de qualidade melhor. Então, essa concordância é maior entre mulheres, profissionais de Big Four e principalmente pessoas da região sul e sudeste. Quando a gente fala do excesso de viagem, de novo, maior concordância entre as mulheres, os profissionais das empresas não bigs e das menores, porque às vezes tem que viajar para lugares mais longe, as Big Four às vezes tem clientes mais perto, e principalmente profissionais do Sul e do Nordeste. O Nordeste acaba viajando bastante para atender, então eu tenho só na capital e eu preciso atender muitos clientes do interior, só tenho escritório na capital, então eu tenho que viajar muito.
Dificuldade de conciliar fatores familiares, principalmente maior entre as mulheres e profissionais de Big Four. Remuneração não compatível com o esforço envolvido é maior nos profissionais de Big Four, que eles acham que ganham pouco pelo esforço que estão envolvidos. E jornada de trabalho elevada, concordância maior, superior entre as mulheres de novo. Então, esse problema é sempre maior entre as mulheres, vai ver algumas coisas depois sobre isso. Além de questionar a questão do turnover, a gente perguntou a eles como é que eles avaliavam a qualidade de vida no trabalho deles, tá certo? Sendo que 1 seria uma nota de qualidade de vida muito baixa e 10 seria uma qualidade de vida muito boa. Qualidade de vida no trabalho, tá? A nota média foi 5,15. Muito poucas pessoas indicaram entre 9 e 10, a maioria indicou entre 1 e 5. A nota dos homens é superior à das mulheres. A gente já viu o problema lá das mulheres, preocupação delas com outros fatores. E quando a gente fala em hierarquia, quanto mais alto eu estou na hierarquia, maior é a minha nota média que eu coloco na minha qualidade de vida. Ou seja, porque depois que você começa a subir na carreira, suas viagens são menores, você tem algumas liberdades a mais. Normal da carreira é isso também, tá, gente? É só um ponto que conforme você vai subindo, a tua qualidade também vai subindo. Uma outra questão que a gente fez com eles é a questão da valorização da carreira. Assim, quanto eles se sentiam valorizados na carreira, o quanto eles pretendiam seguir na carreira até o fim, até se tornar sócio, né? Ou sênior, né, pelo menos, e quanto eles achavam que iam conseguir, né? Novamente numa escala de Likert, tá? A gente viu que mais ou menos 60% na média concordavam que se sentiam valorizados, entre concordância plena e parcial, mas essa concordância é maior principalmente nas Big Four e nas outras grandes, porque nas empresas menores é menos de 50%, né, 44,8%. Se pretendia seguir na carreira até chegar sócio, a gente já vê que isso não é tão grande, né? A gente tem 45%, 46% só achando que concordavam que ia fazer isso, né? E uns 60% achando que eu conseguia alcançar o plano da carreira que eles estavam almejando, tá certo? 78,2% de concordância dos profissionais dos dois maiores níveis hierárquicos e apenas 49,3% para os menores níveis hierárquicos. Uma das coisas que a gente, nessa pergunta, não tinha quem ia chegar sócio, seguir no plano, a gente tirou sócios dessa pergunta, tá? Então, só para aqueles daqueles que estão para baixo do sócio. E esses já estão lá no topo da carreira, acreditavam mais que iam chegar como sócio, e os que estavam em níveis menores, essa concordância era menor. Ainda em avaliação da carreira, a gente viu que tem concordância plena e parcial de 50,9% dos homens achando que eu chegar ao topo da carreira, das mulheres é 42,2%. E apenas 12% das mulheres concordaram plenamente, ou seja, as mulheres têm dificuldades com a carreira, ela tem preocupações, e nem sempre ela acha que vai chegar. Tem uma declaração auditora que ela fala assim, acredito que a carreira de auditoria vem necessitando de mudanças, principalmente no pouco que oferece no aspecto de qualidade de vida. E talvez a ganância venha impedindo a manutenção de funcionários e aumentando cada vez mais o turnover de talentos. Não sendo suficiente a manutenção da ideia e plano de carreira ilusório sobre o sonho dourado de se tornar um sócio, a fim de infringir descaradamente as leis trabalhistas e encorajar os funcionários a desconsiderá-las em momentos de pressão. Né? Então, é uma carreira pesada. Mas algumas coisas estão mudando. Tem um slide seguinte que mostra alguns dados disso. Eu achei uma matéria de 2017, isso eu já conversei com alguns profissionais da Price, principalmente. Tem uma matéria aqui que se come de 2017. Uma Big Four tem trabalhado, isso aqui é a Price, tá? Para diminuir os problemas com conciliação entre vida pessoal e profissional, oferecendo, por exemplo, a partir de 2017, licença maternidade de 6 meses. Só para recordar que ela é obrigatória de 4, as empresas podem ou não dar de 6 meses. O setor público normalmente é 6 meses. Mas muito poucas empresas dão. Eles estão dando 6 meses. E um grande diferencial aqui nem são os 6 meses. É a licença paternidade de 2 meses que está sendo dada. Normalmente para pai é 1 semana, 10 dias. E eles têm dado 2 meses, ou seja, no sentido de tentar melhorar um pouquinho. Entretanto, tem uma profissional de uma Big Four, não importa de qual ela, com 5 anos de experiência, relata um pouco da preocupação.
Trabalho na empresa X, não precisa saber qual que é, ela também não escreveu qual que é, e sinto que a presidência começou um trabalho de incentivo à qualidade de vida e retenção de talentos, pois problemas e erros gerados pela desmotivação, esgotamento e turnover de funcionários estava muito alto. No entanto, essa mudança de cultura ainda não foi e está tendo dificuldade de ser assimilada pelos sócios e gerentes, gerando distorção entre a política da firma e o dia a dia. Então alguns estão dizendo, vai mudar, mas não é todo mundo que está mudando, tá certo? Mas é uma preocupação que está começando a aparecer nesse sentido. E é isso, gente. O que eu tinha a dizer para vocês sobre um pouco do que é auditoria e de como é que é o mercado de trabalho foi nesse sentido. E é nesse sentido que eu quero o trabalho de vocês para tentar entender com quem está lá, como é que eles acham que vai mudar, quais são os problemas, por que é bom trabalhar com essa área. É isso que eu quero que vocês tentem tirar dos entrevistados que vocês forem fazer. E aí, na verdade, vocês podem fazer até para auditoria interna. Até porque eu tenho uma pesquisa que eu fiz nessa mesma base aqui com auditores internos, em que a qualidade de vida do auditor interno é muito menor. Aliás, acho que 40, 50% dos que eu entrevistei de auditores internos eram ex-auditores internos, auditores externos. É muito comum você sair da auditoria externa e ir para a interna. O mercado absorve muito, há muito pedido, né? Tem muitos ex-alunos, inclusive da FEA, que saíram da externa e têm ido para a interna agora. Então é isso.